Muito boa noite, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Na semana passada retomámos a nossa série de webinars, depois de um vasto número de webinars durante 2020 e 2021. Na semana passada começámos com o tema que infelizmente tem ocupado as últimas semanas do ponto de vista mediático, e ao qual iremos também abordar nesta sessão, que é a questão da guerra da Ucrânia, mas hoje temos um webinar sobre as perspectivas financeiras e económicas para Portugal nos próximos anos. Os últimos 2 anos foram marcados pela pandemia da Covid, a economia mundial, todas as economias caíram substancialmente em 2020, fruto do confinamento e da paragem da atividade económica. A economia portuguesa em 2020 teve uma quebra do PIB de 8,4%, foi bastante superior à média da União Europeia. A economia portuguesa foi a quarta economia com maior quebra de PIB em 2020, no espaço da União Europeia. Depois recuperou um pouco em 2021, que acabou por ser o efeito natural de alguma retoma, apesar de 2021 ter iniciado em janeiro e fevereiro com um novo confinamento e com uma situação pandémica e sanitária que foi dramática, como todos nos recordamos, mas a economia portuguesa, para lá ter sido a quarta com maior quebra na União Europeia, é, de acordo com as últimas projeções, a segunda que mais tarde vai recuperar. Apenas a economia espanhola tem uma recuperação mais lenta do que a economia portuguesa, e em termos do crescimento real, se descontarmos o efeito dos preços, a economia portuguesa retomará os níveis de 2019 apenas no final de 2022, e isto se a situação de guerra na Ucrânia não agravar ainda mais a situação económica, não levar a uma redução do crescimento que está previsto para 2022 e não atrasar ainda mais a recuperação dos níveis de 2019. Quando no início de 22 todos esperávamos que 22 pudesse ser um ano mais calmo, mais tranquilo, pudesse ser o ano de conclusão dessa recuperação e de lançamento das bases para um crescimento económico nos anos seguintes, muita expectativa em torno daquilo que pode vir a ser a aplicação do PRR e dos fundos europeus e o fecho do Portugal 2030, pese embora todas as críticas que nós fizemos à construção e ao desenho do PRR e às suas prioridades. O segundo semestre de 21 teve um aumento de preços e um início daquilo que pode ser um processo inflacionista que se começa a consolidar e que se perspectiva que de facto nos próximos anos possamos retomar níveis de inflação a que já não estávamos habituados há 15, 20 anos, e com a consequência que isso trará de alteração da política monetária do BCE, seguindo a alteração da política monetária dos restantes bancos centrais, idealmente as taxas de juros, com o impacto que isso pode ter, que terá nas empresas e nas famílias, e depois também na dívida pública portuguesa. Mas de facto a situação da Ucrânia coloca novos desafios e agrava aquilo que era já um quadro de alguma incerteza para as famílias e para as empresas, com não apenas a questão da inflação e da subida das taxas de juros, mas também a questão da disrupção que assistimos em 21 das cadeias de fornecimento e das cadeias de distribuição, e todos os problemas que daí resultam do ponto de vista, nomeadamente, de produção industrial, que afeta alguns setores. Agora assistimos em cima disso a um aumento muito significativo dos preços da energia, sobretudo eletricidade e gás, afetando também a indústria, sobretudo a indústria pesada, e afetando sobretudo as famílias e as famílias com menores rendimentos. E portanto são estes os temas que vamos abordar hoje na próxima hora. Eu quero agradecer aos meus 3 convidados, que são 3 grandes amigos, o Pedro Reis, a Inês Domingos e o José Maria Brandão de Brito. São 3 economistas de grande qualidade, que o país reconhece, e por isso eu escuso de fazer apresentações, todos os conhecem. Eu iria pedir a cada um que fizesse uma primeira intervenção de 10 minutos, selecionando alguns temas que lhes são mais próximos do ponto de vista profissional e académico dentro desta variedade de temas que eu referi. Iria iniciar pelo Pedro Reis, depois passando a palavra à Inês Domingos e terminando esta primeira ronda com o José Maria Brandão de Brito, e depois teremos ainda 20, 25 minutos para algum debate, e eu convido as pessoas que estão
a seguir-nos no Facebook do PST, na caixa de comentários, se quiserem colocar alguma questão, eu depois poderei lançá-la nessa segunda ronda aos nossos convidados. Na próxima semana, dia 30, teremos um webinar sobre refugiados e imigração, que será, cuja anfitriã será a deputada Catarina Rocha Ferreira, e que também terá um painel de comentadores de excelente nível, como nos habituámos nos webinars do SEN, e como é também, felizmente, o caso de hoje. Mais uma vez, obrigado aos três, e eu passo a palavra ao Pedro Reis. Obrigado, Joaquim. Boa noite a todos. Começar por este painel. Os três distintos economistas no painel que o Joaquim se referia é ele próprio, a Inês e ao Zé Maria, e estou muitíssimo bem acompanhado. E entrando aqui diretamente no tema e abordando pelo prisma do que eu acho que vai ser o impacto nas empresas, as empresas que atuam na economia portuguesa, até por estar acompanhado de quem saberá desenvolver melhor o tema do ponto de vista mais macro, como é o caso quer da Inês, quer do Zé Maria. Mas mesmo para abordar o impacto nas empresas e na economia real, no nosso setor exportador e na nossa capacidade de atrair investimento, nesta necessidade permanente e estrutural de ativar uma agenda de captação de investimento externo e de capitalização das nossas empresas, é impossível abordar essa temática sem olhar um bocadinho para o aspecto mais geoestratégico e geopolítico e geoeconómico, se quiserem. E a verdade é que eu leio esta situação que nós, estes dias muito difíceis que estamos a viver, e estas perspectivas mais, no mínimo, mais voláteis com que nos deparamos, como uma combinação de triplo impacto, ou seja, no caso de Portugal, verdadeiramente, ainda tínhamos sobras que impactam nas empresas, e sempre será sempre este o meu foco, da crise que já lá vai com uma década das dívidas soberanas, ou seja, ainda há herança, e isso nota-se nestas situações de maior fragilidade, da dimensão da nossa dívida, que arrasta um certo condicionamento da elasticidade orçamental, e isso viu-se, aliás, na nossa capacidade de mobilizar estímulos. Para a segunda impacto, que foi o tema óbvio e que nem existe, está apenas passado a segundo plano pelas más razões da pandemia, e agora este tema da guerra na Ucrânia. Portanto, é impossível analisar a nossa realidade neste final de março de 2022 sem levar as três vagas em consideração. Portanto, como se não bastasse, nós tivemos um choque de procura, tivemos um choque de oferta, temos agora punções inflacionistas, temos impacto necessariamente na retração de investimento e temos à vista, infelizmente, um cenário de abrandamento económico. É a minha leitura. E o tema destas últimas 3 ou 4 semanas, desde o início da guerra na Ucrânia, deixará, seja qual for o seu desfecho, um aspecto que teremos que debelar ao longo dos próximos, correndo bem nos próximos meses, que é o antagonismo ou o confronto entre a Rússia e a Europa e os Estados, e o bloco europeu e americano. Ou seja, isso vai impactar a necessidade de reforço do orçamento de defesa, a necessidade do reforço da autonomia energética, o tema toda a volatilidade crescente do investimento, o esforço de dívida e o que isso implicará de mutualização adicional pela Europa, se quiser corresponder a essa agenda nova, obviamente desembocando em abrandamento económico e todo um rebalanceamento de fornecedores e de parcerias ao nível europeu, e obviamente Portugal não escapa a esse ângulo. Por exemplo, pensem só na temática dos setores alimentares, no setor, em termos de fornecimentos ou de parcerias, dos setores de metais raros, dos setores de combustíveis e por aí fora. Em cima disto temos que ter presente outros focos de pressão, para não pôr de tensão, como é o caso da rivalidade entre as hiperpotências, os Estados Unidos e a China, ou até o que isso tudo conjugado, por exemplo, implica
para uma economia como a europeia ou do espaço europeu, como a aproximação da Rússia da China e com eventuais réplicas, Coreia do Norte, Índias de questões, Irão e por aí fora. Bom, portanto, que parece-me óbvio que a economia em que nós estamos integrados, temos desafios complexos e globais, vindos da pandemia, toda a temática climática também crescentemente importante e desestabilizadora, o tema da cibersegurança, já em cima do envelhecimento da população e de fenómenos de migrações que basta retornar o verão que a época mais seca que os sentiremos novamente. Portanto, há aqui um impacto transformacional nos setores. Alguns até pode ser positivo, porque vai ter mais prioridade da agenda e mais recursos a investir, mas no mínimo teremos na primeira derivada que reequacionar os investimentos, o posicionamento das empresas em setores como a defesa, como a energia, como a logística, como o agroalimentar, com toda a temática, volto a dizer, da saúde e farmacêutica, e já para não falar do tema todo das robóticas, da inteligência artificial, dos analytics, do Big Data, da cibersegurança, que nos vai obrigar a uma matriz de prioridades onde a eficiência e a competitividade são relegados para segundo plano em prol da autonomia estratégica e de segurança. Isto é um mundo novo que entrou de rompante, sem avisar, e que mudou, e que acontece duas ou três em 3 gerações, mas quando se instala já não tem volta a dar. Portanto, há aqui um ajustamento dos planos de negócio das empresas. Eu falo todos os dias com muitos empresários, com muitos investidores estrangeiros em Portugal, com muitos investidores estrangeiros que não estão em Portugal, mas que estão a olhar para o nosso mercado, e isto tudo está a ser reavaliado. Porque é óbvio que esta situação tem sequelas como o decoupling e o reshoring da economia europeia, vai obrigar a uma certa reconversão, a alguma reindustrialização e encaixando nisso tudo o tema da ruptura das cadeias de valor e o tema da sustentabilidade. Portanto, é uma agenda pressionada. Se nos focarmos só no tema da inflação e procurarmos no que impacta as empresas, mais uma vez, a Inês e José Maria, que certamente desenvolverão o tema de outros anos muitíssimo melhor do que eu. Mas só na inflação, e a desconstruirmos no que tem peso na realidade, ou se quiserem, na estrutura de rentabilidade das empresas, ou de custos, que vai dar ao mesmo, sabendo nós que muitas empresas portuguesas têm pouco espaço para ajustar na sua matriz de custos o disparo de alguns fatores, ou têm pouca capacidade de absorver nas suas margens, ou têm pouca margem de segurança e de folga no seu cash flow liberto, no seu EBITDA, isto torna-se bastante importante, bastante estratégico. Só na inflação, eu ouço as empresas queixarem-se do disparo do custo energético. Isso aí vai sem explicações e está claro, e dos combustíveis. Mas não é só a primeira aproximação, é as empresas de cerâmica, é a indústria pesada, depois já entra pela logística dentro, mas o ponto aqui é que se isto se mantém, começa a contaminar toda a economia. Portanto, isto é um sinal também de reflexão nosso e que obrigará à revisão. Estamos aí à porta do novo programa do governo e sabendo nós que é impensável mexer no PRR, mas obrigará necessariamente a haver algum fine-tuning que ter-se-á que fazer, a meu ver, né, entre prioridades e, acima de tudo, acelerações. Outro driver, outro acelerador da inflação que as empresas estão a sentir e dos seus custos, talvez seja mais perceptível, é o preço todo das commodities que compram. Seja as commodities alimentares, sejam industriais, que entram nos processos de fabrico. Temos disparos de 30%, 40%, 50%. E não temos ainda o reflexo disso a nível dos preços. Portanto, há aqui um esmagamento de margem importante.
Depois, obviamente, que o próprio descompensação entre a procura e a oferta estava em curso. Mal nós tivemos um cheiro do desanuviar, felizmente, dessa frente da pandemia, ainda não imaginávamos, porque ninguém a viu, ninguém antecipou esta guerra, e a procura deu logo um sinal de vitalidade, o que é positivo. Mas também isso concorre para efeitos inflacionistas e da ruptura da cadeia de valor, das cadeias de valor, em que ainda demora meses a nivelar a insuficiência, por exemplo, do número de navios a nível mundial, da deslocalização dos contentores, do entupimento de portos. Isso continua tudo aí. Portanto, também isso são bloqueios à normalização da situação económica. Depois, temos aspectos estruturais, como, por exemplo, toda a temática, e o Zé Maria, nomeadamente, conhece muitíssimo bem, da transição climática. Como é que se faz perante um rearranjo geopolítico do fornecimento de energia, como é que se pode acelerar o caminho para a descarbonização e sem descompensar completamente as empresas? Ou seja, como é que conciliamos estas prioridades todas? É uma situação realmente muito complexa. E depois temos o desmame dos estímulos e a reativação da política monetária, e mais uma vez será certamente desenvolvido, até para atalhar sobre estas pulsões todas inflacionistas. Como é que para as empresas, portanto, elas já vão começar a integrar nos seus modelos o aumento da taxa de juros com este panorama. Portanto, não me parece, neste momento, nada claro como é que se vai desarmadilhar esta situação toda. E digo-te isto, ainda não confrontando, ou antecipando, ou incorporando o aumento de custos salariais, que então aí institucionaliza este novo ciclo inflacionista. Mas sendo certo, e quem anda a palmilhar as empresas, e todos nós, por razões diferentes, o fazemos semanalmente, sabe bem que não há mão de obra, que não há pessoas, que não há recursos, que não há gente qualificada. Portanto, este é o enquadramento com que estamos neste momento separados, e acho que deve ser muito sério esta discussão no país. Por isso mesmo, ainda há dias que me perguntaram, em termos de algumas questões que o jornal me colocou, e defendi mesmo, porque não é uma questão de jogo político, vai ser preciso pensar abordagens sistémicas integradas a nível do país, e porque as reformas estruturais não é uma questão de moda, e agora vai se tornar imperioso se nós quisermos defender algum espaço para a competitividade, quando temos os nossos desafios crónicos. Portanto, numa palavra, só deste arranque, acho que nós estamos numa alteração tectónica de ciclos em que fazemos conviver uma realidade e um modelo económico do passado, que está com o presente perdido, e o futuro vai se instalando e acelerado por desafios que não pensaríamos viver nas nossas gerações. Sendo certo que a especialização a nível da globalização, que provavelmente vai dar lugar a mais autonomia, o que até agora era a complementaridade, que era o nível máximo, o caminho crítico, o caminho ótimo da eficiência, vai se calhar ser substituído por independência. O que antes era dispersão, digamos, das cadeias de valor e da geografia do investimento, da produção, até dos próprios grupos económicos, agora vai ser limitado ou condicionado pelo valor da segurança, e portanto nós, se calhar, em vez de termos o máximo de eficiência, teremos que ter o mínimo de folgas, e isso atinge os países com economias mais débeis, porque a racionalidade económica sobrepõe-se sempre à abordagem estratégica, e o que quer dizer que, por um lado, vamos ter desmultiplicação de centros e de polos, por outro lado, reforço de estoques, e por outro lado, duplicação de ecossistemas. O que
que a pessoa diz, então, e perante isto, a economia portuguesa, quais são os grandes desafios que se colocam? Curiosamente, são os mesmos de sempre, além destes novos. E termino mesmo esta introdução com esse aspecto. Ou seja, se quisermos olhar a micro, continuamos com problemas de produtividade, de competitividade, de capitalização das empresas, de escala, que é o ingrediente mais importante para assegurar um bom processo de internacionalização e até de qualificação. E do lado macro, continuamos com burocracias bloqueantes, continuamos com justiça que não é suficientemente célere, continuamos com a fiscalidade que é instável, onde devia ser competitiva, continuamos com uma regulação pouco, em muitos aspectos, pouco transparente, e continuamos com falhas de nível de serviço na administração pública e de rejuvenescimento das suas gerações. Portanto, e em cima disto, uma agenda como a sustentabilidade, a transição climática e a digitalização. Eu gostava de dar uma nota mais positiva, mas estes são momentos que podem ser transformacionais, e já que estamos neste ambiente do CEN e do PSD, o PSD é um partido reformista por vocação e por história e por posicionamento, e nunca foi tão importante que assuma justamente essa agenda transformadora, porque o mundo vai acelerar a mudança e Portugal está longe de ter utilizado estes anos para se reposicionar a sua economia e recuperar o crescimento. Aliás, basta ver as estimativas que havia, mesmo em relação a este orçamento, em termos de projeção, depois de saído o efeito do PRR e do quadro financeiro plurianual. Portanto, ou nós atalhamos caminho, ou então vai ser complicado passarmos este nevoeiro nestes próximos anos. Ok. Muito obrigado, Pedro. Então eu passaria a palavra à Inês, sei que tens uma apresentação para partilhar connosco. Obrigada, tenho, Joaquim, obrigada, boa tarde. E antes de mais, boa noite, aliás, obrigada pelo convite, por estar aqui, é de facto uma iniciativa muito meritória. E de facto nós estamos a viver um tempo muito dramático e com consequências trágicas para a população ucraniana, para várias pessoas e muitas pessoas que também não querem isto na Rússia, e haverá consequências para toda a Europa, consequências que nós teremos, enfim, que minorar as consequências negativas, mas também, enfim, de certa forma compreender que também são menores, não é? Face ao que outras pessoas estão a viver. Mas passando então aqui à apresentação que eu gostava de fazer, eu vou partilhar aqui, mas é uma coisa muito rápida, é só para ajudar a estruturar, de facto, ajudar a estruturar um bocadinho aquilo que eu vou dizer. E eu gostava de falar um bocadinho sobre os desafios globais e para Portugal. Estão a ver bem a apresentação? Ótimo. E gostava de começar por falar sobre os riscos de curto prazo. O Pedro já abordou quase todos os temas que eu acho que são relevantes, portanto eu vou só aqui dedicar dois ou três, aprofundar ligeiramente dois ou três temas. E eu começava com o principal risco de curto prazo para a economia europeia, para a economia portuguesa, enfim, de certa forma para a economia global, mas sobretudo a Europa e também, naturalmente, Portugal, que é a relação... É o facto de nós estarmos a viver por cima do que foi um choque de oferta. A pandemia foi uma coisa um bocado curiosa, porque foi um choque negativo de procura e um choque negativo de oferta, e portanto o resultado final às vezes não era óbvio, e em muitos momentos não foi óbvio, aliás os preços andavam muito voláteis por causa disso, mas por cima de uma situação que fragilizou bastante, como o Pedro já explicou, todas as cadeias de produção e de transporte, etc., a guerra vem trazer um problema seríssimo, sobretudo de oferta. Portanto, isto é uma crise de oferta, uma oferta de bens energéticos, mas também de matérias-primas alimentares, em particular cereais, e veremos se não haverá outros, mas para já existe, por exemplo, uma matéria que se fala pouco, que é o paládio, que se usa nos combustíveis para evitar que sejam demasiado poluentes, e cujo um dos principais produtores mundiais é a Rússia. Portanto, é neste nível, há bens que às vezes nós nem sequer sabemos que precisamos, mas de facto são muito utilizados e depois os preços disparam porque estão envolvidos nesta guerra. E portanto nós temos um problema de preços, mas temos também um problema que pode ser mais grave, é uma incógnita por enquanto, que é um problema de abastecimento.
A questão não é só a questão de se as coisas serão mais caras, mas é se vai haver certas coisas, se haverá quantidade suficiente para a procura que nós queremos, ou se será necessário fazer algum controle da procura. Esta situação, que não é inédita, aconteceu em momentos dramáticos e difíceis já no passado, na Europa e em geral no mundo, cria um momento de grande incerteza para toda a gente, mas também para a política, não é? Para as medidas de política, em particular política monetária. E por isso é que neste momento temos uma situação um bocadinho curiosa, que é, eu acho que genuinamente neste momento o BCE não sabe bem o que é que há de fazer. Está numa posição dificílima porque tem inflação a disparar. A posição dos bancos centrais nestas circunstâncias, quando são choques de oferta, é só agir quando esses efeitos de inflação se tornam permanentes ou começam a afetar as expectativas através dos aumentos de salários, etc. Mas a inflação, mas se calhar terá de ser necessário começar a pensar até de uma forma mais criativa. Os bancos centrais, com a crise financeira e depois com a crise da pandemia, tiveram que pensar de uma forma muito criativa. Aplicaram até ao limite medidas quantitativas. A interpretação sobre o Tratado de Maastricht foi também... foi uma interpretação certamente correta, mas criativa do que era possível fazer, ou pelo menos ao início do que se pensava que era possível fazer, e portanto agora penso que poderá haver alguma necessidade de voltar a tentar ser criativo para perceber o que é que se pode fazer para compensar esta situação tão estranha, em que temos um risco muito grande sobre o crescimento, de ser um crescimento muito mais baixo do que se espera, e ao mesmo tempo um risco de inflação muito maior, e isso também tem consequências. Aqui, os problemas dos erros da política monetária é que, de facto, depois podem erros ou incerteza, ou reagir não no momento certo, às vezes nem sequer são erros, mas é a incapacidade de acompanhar exatamente o que está a acontecer, pode, no fundo, aumentar os riscos para a economia global. E, portanto, neste momento é a situação em que se encontram os bancos centrais. As posições de cada um deles, dos vários bancos centrais, já são claras. A Reserva Federal encontra-se numa situação diferente, a economia americana encontra-se numa posição diferente e é menos afetada talvez do que outras por esta guerra e, portanto, estão a ser mais ativos. O BCE tem sido mais prudente porque também a Europa se encontra numa situação mais diferente, enfim, mais delicada. Em Portugal, o que é que isto quer dizer no curto prazo? No curto prazo nós temos dois problemas, na minha opinião. Um dos problemas é a nossa sistemática falta de poupança. Em Portugal só se poupa quando estamos numa situação desesperada e, portanto, geralmente temos uma almofada razoavelmente baixa quando estamos numa situação de crise. É o que está a acontecer. Durante a pandemia, a poupança aumentou por motivos de precaução. As pessoas que conseguiam poupar, pouparam mais, também porque havia menos onde gastar. Neste momento, a poupança está mais elevada do que já esteve no passado, mas enfim, não é suficiente para necessariamente colmatar os problemas que nós temos pela frente. Depois temos um problema de uma enorme dependência de algum destes bens. Por exemplo, Portugal é dos países europeus que tem uma maior dependência de cereais. Nós temos uma taxa de dependência de 80%. Durante a pandemia andámos todos a comprar farinha para fazer pão em casa. Agora, a questão fundamental é quanto é que vai custar essa farinha. Será que não vai ser muito, muito, muito cara? E isto começa, enfim, é uma questão que se põe, ainda não é claro o que é que vai acontecer e depende da duração, do tempo que durar esta guerra, mas enfim, é uma questão que se começa a colocar. E Portugal, portanto, tem este problema de uma enorme dependência, não temos o problema de dependência energética da Alemanha, por exemplo, que depende imenso da Rússia para o petróleo e para o gás, enfim, para os combustíveis. Temos um problema nos combustíveis, mas sobretudo também nas matérias-primas e nos cereais. E, portanto, depois temos um problema que também é muito significativo, é que esta crise veio afetar bens essenciais, não é? Em particular os bens alimentares, mas também os bens energéticos. E a maior, isto é verdade em todos os países, mas até um bocadinho mais no caso de Portugal, as famílias que são tipicamente mais afetadas por estes aumentos de preço são as famílias mais pobres, porque a alimentação,
combustíveis, aquecimento, etc., são uma parte muito, muito significativa do rendimento dessas famílias e do consumo dessas famílias. E, portanto, para as famílias mais pobres, uma crise desta natureza é especialmente gravosa, da forma como ela está a evoluir. No longo prazo, vamos ter desafios muito grandes e para os quais eu acho que não há verdadeiramente ainda nenhuma resposta. E o Pedro penso que os abordou quase todos e, portanto, eu vou passar aqui mais ou menos rapidamente. O primeiro é, nós temos, de facto, nós sairemos desta crise com uma Rússia, sairemos e já estamos no meio desta crise e desta guerra, com um mundo muito dividido. Temos todos os países, no fundo temos uma divisão que eu penso que será crescente entre os países que são democracias liberais e os países que não são democracias liberais. E o que é verdadeiramente complicado é que isto no fundo, durante muitos anos, e foi também um bocadinho a política da Alemanha, houve uma percepção que, à medida que integrávamos países que não eram democracias liberais, ou que não eram de todo democracias, na economia internacional, ao criar riqueza nesses países, ao aumentar, no fundo, a capacidade da classe média de se fazer ouvir e de ter mais capacidade de intervenção, que isso iria promover a democracia nos países. Havia, e houve, até há muito pouco tempo, uma ideia que as duas se reforçavam mutuamente, integrar na economia mundial maior liberdade económica, mais rendimento, mais classe média, e essa classe média traria mais liberdade política também. É uma teoria que vem há muito, muito tempo, que é muito longa, e eu não acredito que esteja completamente acabada, mas de facto levou um rude golpe. E o rude golpe é que nós integramos economias que não eram economias liberais e aparentemente, do ponto de vista da liberdade política, são regiões em que a liberdade política regrediu muito nos últimos anos e que teve agora esta consequência trágica com a guerra na Ucrânia. E, portanto, a questão que se põe é que, à medida que integramos essas economias na economia global, beneficiamos todos. Houve perdedores da globalização, que foram tipicamente as classes médias e classes médias baixas dos países avançados, mas, de uma forma geral, isto foi positivo para a economia mundial, foi positivo para os próprios países que começaram a ser mais integrados, a China, a Rússia, etc. E de forma geral reduziu a pobreza, foi o maior contributo para reduzir a pobreza mundial. O que nós vamos assistir agora é, de certa forma, uma reversão dessa tendência. Quanto é que isto vai impactar o mundo e, por exemplo, a pobreza, em particular em países como a Rússia, a China, a Índia, ainda não sabemos, mas não é seguramente positivo nem para essas regiões. Depois põe-se a questão da Europa. A Europa tem estado muito unida, aliás muito unida com os Estados Unidos, por enquanto a resposta tem sido muito unida, mas começa-se a ouvir divergências, começa a ser mais vocal as divergências que existem, por exemplo, países como a Hungria, que não concordam necessariamente com todas as sanções, que já disseram que existem linhas vermelhas que eles não querem ultrapassar, porque tem uma relação mais próxima com a Rússia. Depois o Pedro falou sobre dois pontos que eu acho que é muito importante, que são as alterações setoriais, não é? As transformações setoriais que nós vamos assistir. Eu vou referir aqui apenas dois casos rapidamente, mas porque eu acho que são dois casos paradigmáticos e difíceis. Por exemplo, a questão da substituição das fontes energéticas. Durante a União Europeia procurou nos últimos anos, com o Green Deal, aumentar as energias renováveis, reduzir a dependência de combustíveis que produzem gases com efeitos de estufa, etc. Esta crise pode ter dois efeitos e nós não sabemos de facto exatamente qual será o resultado final. Ou a tentação de substituir fontes energéticas, estávamos a passar para o gás, que é menos poluente do que o carvão, por exemplo. Ou a tentação para mudar, regressar de certa forma um bocadinho ao carvão para ultrapassar este problema, pelo menos temporariamente. Eventualmente, e já se fala nos países que têm energia nuclear também, voltarem a aumentar a produção de energia nuclear, ou então, que é a perspectiva da Comissão Europeia, haver um avanço muito grande nas energias renováveis. Portanto, esta substituição das fontes energéticas, nós não sabemos qual será o resultado final. Eu penso que no longo prazo haverá uma substituição por fontes cada vez mais renováveis.
mas o caminho para lá chegar não é de todo óbvio. Depois temos a questão da defesa. Haverá seguramente, e pronto, e já tem sido anunciado, nomeadamente pela Alemanha, que haverá um maior investimento na defesa. Mas a defesa pode ser um investimento produtivo para a economia, porque a defesa é o que é defender as pessoas, mas também pode ser um investimento que é produtivo para a economia, ou pode ser um investimento que não é produtivo para a economia. É certo que a defesa e investimentos em defesa têm uma longa tradição de trazerem inovações que depois são usadas pela sociedade civil e são positivas, é o caso da internet até, por exemplo, mas de facto é difícil perceber se serão a inovação na defesa, se será um benefício para a economia, não tanto para a defesa, mas para a economia. E, portanto, eu acho que a resposta, como nada disto ainda é claro, nada disto é claro sobre a resposta para estes enigmas, de facto, eu acho que ainda não são claras. Penso que é muito difícil fazer previsões sobre o que vai ser a economia. E, portanto, eu gostava de terminar, penso que já ultrapassei o meu tempo, apenas a mostrar aqui as previsões que estão a ser feitas para a Europa. As únicas que foram feitas depois da guerra, a começar, foi o caso do BCE, que apresentou um cenário central, depois com uma previsão com 2 casos negativos, sendo que são os dois muito parecidos, de facto eu não percebo porque é que eles fizeram aquilo assim, mas enfim é o que é. E a OCDE, que apresentou um cenário central e agora durante acho que já foi esta semana, apresentou uma revisão só para o ano de 2022. E o que eu acho que é notável é que se compararmos as previsões antes da guerra, aqui que estão por baixo e não estão assinaladas a azul, e que, por exemplo, para o PIB da zona euro de 2022 está a apontar para perto de 4%, o Banco de Portugal, para Portugal, apresentava um crescimento, uma expectativa de crescimento em 2022 de 5,8%, mas se olharem, reparam que as previsões são mais ou menos um ponto percentual abaixo em 2022 do que a previsão central. Portanto, a guerra, com todos os efeitos que nós neste momento já estamos a assistir, para as instituições que já fizeram alterações, têm ainda, penso eu, que um modesto corte à previsão de crescimento, porque, na minha opinião, sinceramente, provavelmente isto será bastante mais complicado. Portanto, neste momento, a minha preocupação que eu tenho, e acho que enquadra bem nos mercados para o José Maria Brandão de Brito poder falar nisto, é perceber, será que os mercados de facto estão a ver bem ou mal? Será que os efeitos que nós antecipamos agora ainda estamos um bocadinho otimistas face ao que poderá acontecer no futuro mais próximo? E termino com isto, obrigada. Obrigado, Inês. Então, passaria a palavra já ao José Maria Brandão de Brito. Obrigado, Joaquim. Obrigado pelo convite. Com muito gosto que aqui estou. A vantagem de ser o terceiro é que tudo o que é essencial já foi dito e, portanto, a noite está ganha para a nossa audiência. Eu vou pegar aqui nas várias deixas que foram deixando, primeiro o Pedro, mas agora mais diretamente a Inês com a questão dos mercados e que eu acho que é uma questão importante. De facto, o BCE apresentou uma revisão em baixa, já incorporando os impactos deste conflito na Ucrânia, e que eu partilho da opinião quer do Pedro, quer da Inês, de que eventualmente será modesta esta revisão, ou seja, aquilo que está nas cartas é provavelmente um abrandamento económico com muito maior expressão do que aquela que eventualmente o BCE possa estar neste momento a considerar. E isso decorre de vários fatores e decorre também da leitura que eu faço da evolução dos mercados. Os mercados, nomeadamente os norte-americanos, que são os mais líquidos, ou nos mercados existe uma variável que é o diferencial das taxas de juros dos 10 anos face aos 2 anos. Então, o spread entre as taxas de juros que estão implícitas nas obrigações do governo americano com maturidade a 2 e a 10 anos. E esse spread, portanto, os 10 anos menos os 2, quando esse spread chega a 0 ou passa a negativo, o que significa que as taxas dos 2 anos ficam superiores às taxas dos 10 anos, o que é uma anomalia cíclica, e historicamente as curvas tendem a estar positivamente inclinadas. A verdade é que todas as recessões, certamente desde 1985,
mas penso eu que se recorremos mais atrás, se mantém essa regularidade estatística, todas as recessões foram precedidas desta tal inversão, da curva de rendimentos, ou seja, em que a taxa de longo prazo fica mais baixa do que a taxa de curto prazo. E de facto aquilo que nós estamos a assistir é a uma queda muito pronunciada desse diferencial, no sentido do zero, e portanto aquilo que os mercados nos estão a procurar alertar é dizer que estão a procurar alertar para a possibilidade de nós termos não só um abrandamento, mas potencialmente até uma recessão nos Estados Unidos, e obviamente que no contexto atual e pela proximidade do conflito e pela dependência energética, se os Estados Unidos tiverem uma situação de forte abrandamento económico, na Europa esse fenómeno será ainda mais intenso. Portanto, é esta a mensagem que nós podemos ver ou podemos retirar do mercado, no mercado de taxas de juros. Aliás, outro dado também interessante é que neste momento, e depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter reafirmado esta semana que a expectativa, de forma mais explícita, que a expectativa da Reserva Federal é que venham a ocorrer mais 8, 9 aumentos das taxas de juros até ao final de 2023. Isso de facto, se isso acontecer, significa que vamos estar presente, ou vamos estar perante, um ciclo claríssimo de subida de taxas de juros, e desde a década de 60, ou remontando à década de 60, aquilo que nós vimos é que houve 11 ciclos de subidas de taxas de juros, 8 dos quais deram em recessão, tal como ela é tipificada nos Estados Unidos por um instituto que se chama o National Bureau of Economic Research, e que faz a datação das recessões nos Estados Unidos, e portanto desses 11 ciclos de subida de taxas de juros desde 1960, 8 deram em recessão, e só 3 lograram atingir o que os economistas chamam de soft landing, ou seja, a capacidade que o Banco Central tem, capacidade ou a sorte que o Banco Central tem de subir as taxas de juros e conseguir fazer conseguir fazer a gestão muito fina do custo do dinheiro, das taxas de juros, de modo a evitar que a economia, neste caso norte-americana, entre em recessão. Portanto, do lado daquilo que é a movimentação das taxas de juros, as expectativas não são famosas. E há boas razões para não o serem. A subida das taxas de juros condiciona a procura, porque retira rendimento a quem tem dívida, obviamente que suporta o rendimento dos aforradores, mas nós sabemos que temos um tema de dívida, sobretudo em economias como Portugal e na Europa, de uma forma genérica, e bom, penso eu que o endividamento seja um fenómeno universal, e portanto a subida da taxa de juros penaliza por essa via. Por outro lado, penaliza também as intenções de investimento e de consumo, sobretudo de bens duradouros, no sentido em que taxas de juros mais elevadas obviamente condicionam a procura por crédito. E portanto a subida de taxas de juros por si só é um fenómeno que é inibidor do crescimento. Mas a isso juntamos uma fortíssima subida de uma matéria-prima que é absolutamente crucial, ou matérias-primas absolutamente cruciais, que são as energéticas, o petróleo e o gás, mas a isso juntamos os cereais, já referiram tanto a Inês como o Pedro, os metais industriais, os metais raros, coisas aparentemente tão prosaicas como o gás de neon, que é utilizado nos lasers, que são fundamentais para a fabricação dos microchips, que obviamente hoje em dia integram as cadeias de produção de praticamente todas as atividades, e portanto nós estamos perante não um choque de oferta, mas eu diria que pelo menos uma dúzia de choques de oferta, a que se soma alguma necessidade, uma necessidade que eu também concordo com a Inês que seja discutível, de subida agressiva das taxas de juros. Concordo com ele no sentido em que de facto acho que não há respostas, porque a inflação que nós temos agora em mãos é uma inflação que decorre sobretudo da subida astronómica de um conjunto limitado de preços
que resulta em primeira mão da pandemia e da perturbação que isso causou ao nível das cadeias de fornecimento, mas mais recentemente do conflito na Ucrânia. E, portanto, nós temos aqui um conjunto alargado de fatores que são eles inibidores do crescimento e que, portanto, eu penso que recomendam bastante cautela. Isto não são previsões, é só um posicionamento em termos de risco, mas o enquadramento macroeconómico recomenda bastante prudência na cenarização macroeconómica. Depois dizer que, e se calhar agora voltando um bocadinho ao tema da inflação e da política monetária, eu como o Pedro e a Inês estruturaram muito bem os assuntos, eu concedo-me liberdade e alguma disciplina aqui na evocação dos assuntos, mas esta é uma inflação que tem efeitos distributivos enormes. É muito interessante perceber que, independentemente das verdadeiras motivações do governo russo, a verdade é que o governo russo andou a tecer um nó górdio à Europa por via da dependência que foi pacientemente construindo a dependência energética. E, portanto, eu hoje estava a ler na Bloomberg que cada dia que passa a Europa integra, hoje em dia, entrega 1,1 mil milhões de euros à Rússia pelo fornecimento de matérias-primas energéticas. E, portanto, temos por um lado um discurso na esfera política muito ríspido e bem, muito condenatório, com sanções a personalidades, com sanções a empresas, mas depois a alinhar naquilo que é o esquema e o modelo de desenvolvimento, o modelo de crescimento económico da Rússia, que é baseado nas suas matérias-primas. E nada disso está posto em causa e provavelmente não poderá ser posto em causa sem um custo dramático para a economia europeia. E, portanto, aqui voltando ao tema da política monetária, e invocando uma teoria que eu não pensava em invocar, pelo menos em público, é a Modern Monetary Theory. Aquilo que diz esta teoria é que quando temos um tipo de choques de preço assimétrico, aquilo que devemos responder é promovendo a inflação interna, fazer subir os nossos salários, fazer subir os preços dos nossos produtos, porque assim há um reequilíbrio dos preços relativos e, portanto, aquilo que nós pagamos a mais aos produtores de matérias-primas, nomeadamente as energéticas e alimentares, e esse efeito é compensado por um preço de venda mais elevado daquilo que os países que não são produtores dessas matérias-primas vendem ao exterior. E, portanto, no caso da Europa, onde há uma clara dependência, quer da Europa, da área do euro, pelo menos, que é aquela sobre a qual tem jurisdição a BCE. Portanto, se olharmos para a área do euro, que é muito dependente, certamente no segmento energético, mas também no segmento alimentar, se calhar a resposta ideal é parar, prever, não agravar os custos do financiamento, manter uma política extremamente acomodatícia, porque essa pode ser a forma de atenuar o choque altamente assimétrico que esta subida de preços num conjunto muito limitado de matérias-primas confere ou implica. E, portanto, isto para dizer que não é nada óbvio, isto é mais uma incerteza com que temos que lidar. Eu penso que a prudência com que o BCE está a abordar este tema é recomendável e penso que é bastante racional. Finalmente, e com isto depois devolvo a palavra ao Joaquim e eventualmente a questões e comentários que queiram fazer, retomar um tema que o Pedro introduziu e que tem que ver com a tecnologia, que tem que ver com a forma como a economia global e sobretudo a economia ocidental ou das democracias liberais vai reagir a uma alteração do status quo geopolítico. Esta ideia das autonomias estratégicas, esta ideia de prescindir da eficiência para ter segurança no fornecimento de matérias, de bens e serviços críticos e também na proteção de mercados nevrálgicos, eu penso que tudo isto chega numa altura em que, apesar de tudo,
a tecnologia pode dar aqui um grande apoio. Nós estamos, neste momento, numa situação de a confluência de breakouts tecnológicos de grande importância a todos os níveis, potenciados por inteligência artificial, pelo enorme crescimento da capacidade de computação, mas quer na indústria farmacêutica, na biotecnologia, na indústria, no setor energético, na robótica, que o Pedro também falou. Tudo isto está com curvas de melhoria de eficiência brutais, o que significa que a tecnologia e as economias modernas começam a ficar maduras para um movimento de inversão da globalização, ou seja, um movimento de localização, de reshoring, de reindustrialização baseado nesta capacidade de serem as máquinas a fazerem muito do trabalho, do trabalho físico, e deixar para as pessoas o trabalho mais criativo, o trabalho que resulta dos designs, da evolução, da criação de ciência, da criação de protótipos, e portanto, e nesse sentido, a Europa e o mundo ocidental e as democracias liberais no seu conjunto estão bem apetrechadas, porque têm enormes níveis de capital humano, têm uma tradição de inovação e de ciência de longa data, e portanto eu penso que, apesar de tudo, este conflito poderá trazer coisas boas, no sentido em que vão acelerar um processo de crescimento de prosperidade baseado nestes ganhos de eficiência por via tecnológica muito importantes. E por aqui ficaria para já. Muito obrigado, José Maria, pela tua intervenção. Nós temos um número significativo de comentários e de questões na página do Facebook do PSD. Há duas que eu acho que não se enquadram, as pessoas não me levarão a mal, mas acho que não somos de todo as pessoas mais indicadas para responder, mas são duas perguntas bastante relevantes. Se há aqui potencial para Portugal passar a produzir mais cereais e com isso fazer alguma substituição de importações. Enfim, nenhum de nós é especialista em agricultura, portanto acho que não, mas é uma questão relevante, bem como outra, se Portugal tem potencial, e esta segunda tem sido até mais referida, se Portugal tem potencial para ser um hub de abastecimento de gás à Europa, com os portos e com as ligações através de Espanha e dos Pirineus. Há depois uma terceira questão que eu acho que podemos responder também muito rapidamente: as previsões de crescimento que existem neste momento, seja de entidades nacionais e internacionais, seja aquelas que o Governo apresentou no orçamento, embora em outubro ainda sem o efeito da guerra, e que apresentará no orçamento que será entregue ao Parlamento dentro de algumas semanas, depois do novo Governo entrar em funções, já incluem os efeitos económicos do PRR, ou seja, já inclui aquilo que se perspectiva poder ser o efeito no crescimento económico da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência. Eu se calhar lançava alguns pontos para uma segunda ronda, e começando aqui pela Inês, depois o José Maria e terminando no Pedro Reis, e pedindo agora um pouco mais, ainda mais de poder de síntese, se estamos perante um avanço do proteccionismo ou não, e se perspectivam isso. Há aqui uma pergunta muito importante para muitas pessoas, que é como é que as PMEs vão enfrentar esta crise e o que é que podemos fazer para ajudar as PMEs, que são 90% e muito por cento do tecido empresarial português, e terminando com uma nota sobre quais as transformações estruturais mais relevantes face a esta crise, não apenas da guerra, mas também pandémica, embora muitas delas vocês já tenham referido, mas se eventualmente entenderem, voltar a frisar esse ponto, e obviamente deixando também total liberdade a cada um de vocês os três para rebater ou falar sobre algum ponto que outro tenha mencionado. E, portanto, Inês, eu passar-te agora a palavra. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Eu se calhar vou deixar a pergunta das empresas para o Pedro e vou concentrar-me na questão do proteccionismo. Eu acho que o Joaquim disse, o Zé Maria disse uma coisa muito relevante, que o Pedro também tinha referido, que é a questão de
eu acho que e eu referi também, mas um bocado mais vagamente, que é a questão da criação, de uma transformação da globalização, não é? Em que nós tínhamos uma economia muito, muito globalizada para todos os lados e de facto eu acho que vai haver dois polos. E o Zé Maria apresentou uma visão positiva, e eu acho que é verdade, há uma visão muito positiva de tecnologia que poderá ultrapassar algumas limitações do passado. E nesse sentido eu acho que é muito positivo, antes da guerra, que tenha havido uma aproximação entre os Estados Unidos e a Europa, até especialmente na área da tecnologia, através daquele grupo que foi criado para, enfim, para melhorar a cooperação na área da tecnologia, até da legislação, da proteção de dados, mas também na produção de semicondutores, etc. E que é uma tentativa, no fundo, de ultrapassar as diferenças que havia entre as duas regiões, e penso que esse modelo, em vez de ser um modelo como nós, enfim, em certa altura achámos que seria possível, e depois da eleição do presidente Trump acabou por não resultar, que era fazer um grande acordo de parceria de investimento e de comércio, que era o TTIP, não sei se lembram, isto parece que já foi há uma eternidade, mas enfim, tendo isso desaparecido, é possível fazer cooperação mais setorial, vá. E penso que isso de facto vai ser muito positivo, e é positivo para as democracias liberais poder haver maior cooperação nessas áreas e noutras que se possam descobrir. Uma coisa que eu não referi, e não é diretamente ligada ao caso português, mas que eu acho um bocadinho mais negativo na questão que nós estamos, aliás, bastante negativo, na situação que estamos a viver agora, é que os países das democracias liberais, com todas as suas dificuldades e com o facto de a Europa, com a dependência que tem energética da Rússia, tem a capacidade, tem o financiamento, tem o potencial para conseguir, com mais ou menos tempo, diversificar e sair desta crise, tornar-se menos dependente, etc. Mas os países emergentes, e aqui eu penso que a relação de Portugal, por exemplo, com os países africanos de língua portuguesa, vai ser muito relevante, porque nesses países a crise, por exemplo, dos cereais vai ser trágica, já está a ser trágica, tanto do ponto de vista económico, porque são países que também importam muitos cereais, importam muitos alimentos, como do ponto de vista político, porque tanto a China como até a Rússia têm tido influência nesses países. Os aumentos de preços vão causar muita instabilidade social e muita instabilidade política, e portanto eu acho que tudo isto vai contribuir para esta separação entre dois blocos, democracias liberais flexíveis que estão naquela fase de transformação da economia e da tecnologia que lhes permite ultrapassar imensos bloqueios, versus países mais pobres, mais dependentes, que não têm essa capacidade. E isso eu acho que vai ser verdadeiramente trágico, é a criação de dois polos cada vez mais desiguais. E era isto. Muito obrigado, José Maria. Estava a palavra a ti. Eu não ia falar nada disto, mas a Inês levantou aqui um tema que eu acho fascinante, que tem que ver com com o Francis Fukuyama falava no fim da história. É engraçado, ele agora tem estado muito ativo outra vez. O fim da história, obviamente, a história não morreu, quem morreu foi a tese do fim da história. Mas há aqui, como dizia o Mark Twain, a história não se repete, mas rima. E cada vez, e agora nós somos todos levados a ler e a estudar um bocadinho sobre geopolítica e ciência política para perceber um bocadinho, sobretudo quem tem que fazer cenários, como é o caso dos economistas, não que acertem muito, mas pelo menos a isso são chamados. A verdade é que cada vez se ouve mais falar de uma guerra fria parte 2 ou versão 2, em que, ao contrário da versão 1, em que tanto do lado da barricada, no sentido figurativo, estaria como parceiro major a União Soviética e parceiro júnior a China, e então o conflito começou em 1950 na extremidade desta massa euroasiática na Coreia, e que agora o parceiro major é a China, o parceiro júnior é a Rússia,
e o conflito surge na extremidade ocidental do maciço euroasiático, que é a Europa Ocidental, quer dizer, a Europa, neste caso a Ucrânia. Agora, mas o meu ponto era precisamente da África e dos nossos países irmãos da lusofonia africana, e que a minha expectativa, a esperança é que, ao contrário do que aconteceu na Primeira Guerra Fria, e admitindo que se vai instaurar uma tensão entre os dois blocos que referia a Inês, com algumas semelhanças, e por daí a começarem a se chamar uma Guerra Fria parte 2, mas espero que não aconteça o que aconteceu na primeira edição da Guerra Fria, que foi basicamente a alienação daquilo que ficou conhecido pelo Terceiro Mundo, que eram os países que estavam no meio da refrega entre o bloco soviético e o bloco ocidental, e que basicamente custou décadas de desenvolvimento económico a esses países, e a perpetuação de pobreza abjecta em pleno segunda metade do século XX, com todo o manancial tecnológico e a capacidade produtiva para satisfazer as necessidades mais básicas, e que nunca foram atendidas nesses países. Eu espero que desta vez o Ocidente, em particular, tenha a clarividência de evitar que seja criada uma situação desse género, e que, pelo contrário, que este surto de tecnologia, este surto de capacidade de satisfazer necessidades humanas, seja desta vez partilhado com os países mais pobres. E essa também, para terminar aqui a minha intervenção com uma nota de esperança. Muito obrigado, e terminaríamos com a intervenção do Pedro, provavelmente mais focada na questão das PMEs. Obrigado, Pedro. Acima de tudo, vamos lá ver, deixando mesmo, mais do que esperança, e estou completamente alinhado com o Tom, mas acima de tudo ambição. Eu acho que nós temos que recuperar a ambição em Portugal. E não é só para as PMEs, isto é um movimento sistémico, e começa-se por recuperar a ambição, não é só acreditar em nós próprios, é se tivermos claros quais são as alavancas de crescimento. E o crescimento é o verdadeiro seguro de mobilidade social, e até de sensibilidade humanista para chegar aos mais frágeis. Portanto, o primeiro suporte, se nós quisermos mesmo virar a página, e é possível virar a página em Portugal, temos a humildade de reconhecermos que estamos a insistir num modelo que não nos traz crescimento económico há 20 anos. E o segundo é ter a ambição de perceber que está na nossa mão mudar o paradigma e recuperar a esperança, como o José Maria muito bem diz. Se atentarmos em 3 ou 4 pontos, e demora 2 minutos, mas que é válido para as PMEs, mas é válido para as grandes empresas, é válido para os empreendedores e para as startups, porque é válido para a economia privada, que é o centro do crescimento económico. E pelo menos isso era bom que tivéssemos presente e pacífico na leitura do país, porque não andamos a perder tempo e a esvaziar recursos onde não tem impacto depois na sustentabilidade da nossa economia. Por exemplo, a burocracia só está na nossa mão. Não depende de orçamentos europeus. O combate à burocracia, que fustiga as PMEs todos os dias, não depende de acordos transfronteiriços, não depende de planos Marshall de recuperação da guerra e da pandemia. Quer dizer, o licenciamento zero industrial, a articulação das ações inspectivas completamente desenquadradas nos momentos em que as estruturas das PMEs não têm capacidade para atender, a complexidade dos registros cadastrais, a necessidade e abrir mais espaço para aprovações tácitas, ou o portal único de interação com a administração pública, isso está na nossa mão. E digitalização é isso. Digitalização não é espalhar computadores, porque temos fundos, pela administração pública, porque isso fica marcado no tempo, até com a aceleração quântica do desenvolvimento de produtos, que vai se tornar obsoleto. É olhar a reengenharia de processos. Isso está nas nossas mãos. A nível da regulação, porque assegura mais concorrência, isso é a verdadeira transparência do sistema,
e um seguro para a concorrência é um passaporte para a competitividade, está na nossa mão. Dar mais autonomia financeira aos reguladores, dar mais uma carta de missão, dar mais imparcialidade nas nomeações. Quando falamos na justiça, por que é que não pomos os olhos no que é feito em países com quem nós concorremos por captar investimento externo e não vemos os benefícios da arbitragem, aos benefícios da especialização, aos benefícios de reforçar as equipas de suporte? E na administração pública, deixemos de ideologias bacocas e apostemos numa gestão por objetivos, recuperemos o planeamento de carreiras, arrisquemos dar remuneração variável por atingimento de objetivos, porque é que não? Portanto, e só dar dos 4 exemplos, eu escolho só uma última que é aqui. Nós falamos, e é verdade, de capitalização das empresas, de consolidação, de crescimento, de escala. O que é que estamos à espera para fazermos uma intervenção a par e passo, de dar abertura a fundos de capital de risco e a mercado de capitais com muito mais força e muito mais tração para fazer acelerar a curva de desenvolvimento e de experiência das empresas? A Grécia, e com isto termino, conseguiu quase que duplicar o mesmo PRR com que nós fazemos. Porquê? Porque não teve medo de trazer o setor privado mãos dadas com o setor público para alavancar o seu programa. Portanto, e numas parcerias colaborativas, transparentes, descomplexadas entre o setor público e o setor privado. Portanto, a minha nota é justamente esta, mesmo num período algo difícil, bastante difícil que estamos a atravessar, fica claro que há uma agenda que está na nossa mão transformar o país e resgatar o nosso futuro. E isso é verdadeiramente esperança, não num país de diagnósticos, não num país de boas intenções, mas darmos um choque de gestão e passarmos à execução do que está muitíssimo bem pensado, mas há um espaço realmente de coragem que é preciso assumir, e o PSD tem essa responsabilidade, até porque tem esse legado. E, portanto, justamente quando vamos entrar num ciclo de maioria absoluta, em que é mais fácil acomodar o confronto de ideias, a grande desafio para o PSD é introduzir uma nova agenda e uma nova ambição para construirmos o futuro desde já. Muito obrigado Pedro, Inês, José Maria, foi uma excelente sessão e durou sensivelmente 1 hora, como tínhamos prometido a quem nos estava a assistir, quem está a assistir no Facebook, e os vídeos dos webinars ficam sempre depois disponíveis no Facebook do PSD para serem visualizados mais tarde, e portanto não deixem de partilhar nas redes sociais todos aqueles que nos estão a ver, porque podemos sempre chegar a mais pessoas. De facto, abordámos aqui vários tópicos, desde o crescimento à questão da inflação e das taxas e da subida das taxas de juros, que cada vez nos preocupa mais, bem como a disrupção das cadeias de abastecimento e das cadeias de distribuição e às mudanças tecnológicas. Foi de facto um webinar muito, muito interessante. Quero mais uma vez agradecer aos 3 e, como referi, no próximo dia 30 teremos um webinar sobre refugiados e imigração, cuja anfitriã será a deputada Catarina Rocha Ferreira, e que, à partida, à data 2, portanto, salvo algum imponderável, iremos contar com a presença da senhora embaixadora da Ucrânia, que nos dá a honra de participar nesse webinar, junto com mais 2 oradores ainda por confirmar, mas penso que ainda durante esta semana iremos começar a divulgação desse webinar. Mais uma vez, obrigado aos 3, obrigado a quem nos seguiu na página do Facebook, e resta-me desejar uma boa noite. Obrigada, Joaquim, boa noite e boa noite a todos. Obrigado, Joaquim. Boa noite. Muito obrigado, Joaquim. Abraços.